Olá, está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Historicamente, há uma grande dificuldade dos trabalhadores em emplacarem as suas pautas de reivindicações na grande mídia. O poderio econômico dos patrões normalmente faz pender o foco das pautas para o seu próprio interesse. Contudo, quando as reivindicações são contrárias diretamente aos donos de veículo de comunicação, o que é que acontece? Quais são as principais dificuldades encontradas pela categoria dos jornalistas? Esses são alguns dos temas que discutiremos hoje com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Guilherme Carvalho, e com o jornalista e professor universitário Valdir Cruz. Guilherme e Valdir, sejam muito bem-vindos ao nosso Repercute. Obrigado. Bom, Guilherme, o Sindicato de Jornalistas já chegou, uma época inclusive, a utilizar aquela música do Chico Buarque, né, notícia de jornal destacando a parte a dor da gente não sai no jornal. Se já é difícil, né, como a gente colocou aqui, de outras categorias emplacarem suas pautas na grande mídia, como fica a questão quando os interesses vão diretamente contra os donos desses veículos? Essa é um dos nossos grandes problemas, né, como categoria. Porque a gente está lá cobrindo os acontecimentos, as greves, as manifestações e de algum modo tentando expor as contradições sociais e os problemas da sociedade para que as pessoas possam refletir sobre a sua realidade, sobre o mundo à sua volta, né? Mas nós não conseguimos de alguma maneira expor esses mesmos problemas que acontecem com a nossa categoria, né? Com a categoria de jornalistas, que é uma profissão de extrema responsabilidade, que tem um papel, uma função, um papel social fundamental, que é alimentar as pessoas com informações, mas que ao mesmo tempo sofre uma dificuldade de liberdade, de expressão, de participação em atividades sindicais ou de expor essas contradições que acontecem dentro das próprias empresas de comunicação. Uhum. E, Valdir, como é que se dá, né, essas contradições dentro da redação, por exemplo, de um grande jornal? É todo um processo e a gente ainda vive um ranço da ditadura. Então, quem tem liberdade de imprensa? Hoje fala-se muito que o Brasil tem plena liberdade de imprensa. Não é verdade, é uma mentira. Quem tem liberdade de imprensa são os donos do jornal. Pro bem e pro mal. Existe censura? Claro que existe. O dono do jornal vai lá e proíbe de se falar determinados assuntos. Um dos casos mais aberrantes que teve no Paraná foi quando o governador José Richa, o pai do atual governador, foi eleito. Ele foi eleito em 1982 e tomou posse em 15 de março de 1983. A Gazeta do Povo, por não ter feito um acerto comercial com o governador, retirou o nome do governador do jornal. Então, ficou ali um período de 1 ano que não aparecia o nome do governador no jornal. Mas eles viviam de releases. E a maior parte dos releases, que são material produzido por assessorias de imprensa, são produzidos pelo governo do Paraná. Então, eles iam lá, o jornalista tinha o trabalho de riscar o nome José Richa. Então ficava, o governador inaugurou ontem, ficava sem sentido, mas ficou 1 ano assim. Então isso é liberdade de imprensa? Não é isso, é uma liberdade do patrão e ele, ao mesmo tempo ele faz uma censura para o público. Hoje continua essa censura, muitas vezes não é pelo patrão, o patrão ele transmite a ordem para um jornalista, esse jornalista cumpre essa ordem, sem que os demais colegas saibam que aquela ordem partiu do patrão. Então é um jornalista que faz o jogo e faz a própria censura. Você proíbe falar. Se você pegar um jornal qualquer, você pega a Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, a Gazeta, ou assiste rádio, ou assiste TV, ou ouve rádio, você vai ver que aparece com uma ordem, bater no governo Dilma. E esquece-se todos os outros governos. Mas por que isso? Por que só existe corrupção no governo Dilma? Não estou dizendo que não existe, mas estou dizendo que existe em outros governos. E por que os outros são poupados e o governo Dilma não? Então há uma ordem que os jornalistas ainda não têm a plena liberdade.
A gente andou batalhando isso com a criação do Conselho Federal de Jornalismo, que infelizmente acabou barrado pelas empresas. O conselho seria uma espécie de autonomia para os jornalistas, porque os jornalistas poderiam punir aquele jornalista que não cumprisse a sua função social. Mas não, as empresas barraram porque elas iriam perder um pouco de força. E o sindicato lançou agora, Guilherme, recentemente, a sua campanha, né, de lutas de 2014, entregou às empresas, ao sindicato das empresas de comunicação, a sua pauta de reivindicações. Eu queria que você explicitasse para a gente quais são os principais pontos, né, dessa pauta e como estão acontecendo as negociações até esse momento. A gente iniciou a negociação faz mais ou menos 2 semanas, tivemos a primeira reunião e dia 5 de maio agora a gente começa uma segunda rodada, enfim, e as negociações devem ter continuidade. Basicamente a gente, como todo sindicato, né, bate firme na questão do reajuste salarial, que é sempre o que pesa mais para os trabalhadores. O jornalista hoje no Paraná tem um piso salarial mínimo de R$ 2.605 e, por incrível que pareça, é o maior piso do país, da nossa categoria. E eu falo isso sem nenhum orgulho, porque comparado ao salário de outras profissões, como por exemplo engenheiro, né, advogados, enfim, profissões com um grau de responsabilidade que eu considero muito parecido com a do jornalista, que ganham salários bem acima dos nossos, né? Então, acho que é um problema social a se resolver. Agora, ou seja, a valorização da profissão de jornalista. Mas nós não podemos nos ater exclusivamente às questões salariais. E aí entra uma série de outros itens, né? Cláusulas sociais, cláusulas relacionadas à saúde dos profissionais, relacionadas a assédio moral, por exemplo, né? Que acho que relaciona-se muito com o que o professor Valdir está falando aqui. Que muitas vezes a condição de trabalho imposta dentro da redação e o medo do jornalista de perder o emprego ou de sofrer qualquer tipo de sanção ou de punição dentro da redação impede que ele se imponha dentro da redação e se proponha a fazer de fato o jornalismo, né? A atender de fato os interesses públicos e não interesses particulares, como acontece em muitos veículos de comunicação, infelizmente, no nosso estado. E essa situação, professor Valdir, do dia a dia, das condições de trabalho, né, dessa pressão constante a qual os jornalistas estão submetidos, como é que o senhor avalia isso hoje? Isso melhorou dos últimos anos para cá, manteve igual, piorou? Piorou. Piorou e piorou muito, porque antigamente havia uma diversidade maior de jornais, você tinha um número maior. Curitiba chegou a ter 13 jornais diários, chegou a ter 8 rádios com jornalismo, praticamente todas as emissoras de televisão eram em número menor, mas elas faziam jornalismo. Então Paulo Pimentel, que era da massa, ele tinha um bom jornalismo. O Martinez, lá na Rede AM, tinha um bom jornalismo, a Rede AM, que hoje é CDT. Aí tinha ainda a RIC, todas tinham um bom jornalismo. Hoje diminuiu muito. E se diminui, fica mais fácil o controle. Porque é mais fácil você comprar 5 do que você comprar 30. Então piorou. E piorou em que sentido? No sentido de que o jornalista hoje, às vezes, ele perde muito tempo, faz uma matéria, chega na hora de ir para o ar, na hora de ser publicada, vem a ordem. Essa matéria não vai para o ar a pedido de alguém. Infelizmente, isso é rotina. Há assuntos que você vê estourar e some. Some, simplesmente sumiu. Por exemplo, um assunto que é grave, gravíssimo. A Sanepar acaba de contratar 2 empresas doadoras da campanha do Beto Richa sem licitação. Elas vão ganhar 24 milhões. Como que você contrata 2 empresas para fazer vigilância ganhando 24 milhões sem licitação, sem que ninguém vá fiscalizar isso? Então a Gazeta deu a notícia, uma vez sumiu. Ninguém mais fala desse assunto. A Gazeta não fala mais, nenhum outro veículo. Eles foram impedidos de falar. E é um assunto que daí vai abafando. E o Ministério Público, por exemplo, também não tomou providência nenhuma. Ficou por isso mesmo. E veja, mesmo aumentando hoje blogs, que dá para dizer que você num blog é livre.
É livre até certo ponto, porque o jornalista precisa sobreviver, precisa do dinheiro. E quem que compra blogueiros? Fica uma pergunta. Quem que financia? Ou Quem que financia? Quem que anuncia no blog? É uma questão muito pertinente. Eu sou blogueiro, tenho uma certa independência porque eu vivo de dar aula, não do meu blog. Então o blog é um passatempo. Eu vou lá e escrevo, muita gente questiona, você é parcial ou imparcial? Eu disse, como todo ser humano, eu sou parcial. Ali está o que eu penso. Que eu jamais poderia escrever isso num jornal ou falar isso numa rádio ou na TV. E como é que você avalia, professor Valdir, essa questão, esse mito, né, principalmente que as grandes empresas de comunicação sempre prezaram em manter dessa suposta imparcialidade dos meios de comunicação, né, essa imagem que a grande mídia tenta vender para a sociedade, que ela está, né, acima do bem e do mal, olhando os fatos, os acontecimentos, sem se posicionar. Qual é a sua avaliação sobre esse discurso nos dias de hoje? Esse é um discurso que está faltando a transparência, está faltando a sociedade tomar conhecimento. Então está faltando um jornalismo alternativo que mostre o que é uma empresa de comunicação. Uma empresa de comunicação é uma fonte de interesses. Tanto que os grandes empresários paranaenses têm o histórico de investir em comunicação. O Joel Malucelli ganha muito dinheiro com a empreiteira, quer dizer, fazendo concorrências fraudulentas ou não do Estado. Mas para manter a aparência, ele investe em comunicação. Então ele é dono de rádio, de TV, essas coisas. Aí ele consegue encobrir parte do negócio e fazer. E daí ele administra uma empresa de comunicação como administra uma empreiteira. Trata o jornalista da mesma maneira que trata o peão de obra. Então isso é uma questão grave que nós temos. Mas só para o público refletir, pensar bem, a Folha de São Paulo é um jornal que se diz o baluarte, o exemplo da liberdade de imprensa. Mas a ditadura usava os carros da Folha de São Paulo para ir reprimir as pessoas, para invadir uma universidade, por exemplo. A polícia não chegava no carro da polícia. A polícia chegava num carro de imprensa, da Folha de São Paulo. Aí as pessoas iam naquele carro achando que lá tinha um jornalista e saíam de lá pessoas armadas, atirando, ou prendendo, ou matando. O delegado mais sem escrúpulos da história do Brasil, que é o delegado Fleury, ele usava uma picape da Folha de São Paulo. E foi num carro desse que ele assassinou o ex-deputado Carlos Marighella, que não desconfiou quando ele viu um carro. Ele andava com uma peruca, disfarçado, porque estava sendo procurado, ele viu um carro da Folha de São Paulo, passou do lado e o delegado desceu atirando. Agora, eu acho que a gente precisa, Daniel, de algum modo fazer uma separação entre os interesses das empresas de comunicação e o trabalho do jornalista, né? E eu acho assim, importante fazer essa separação porque nas últimas manifestações que a gente teve, né, que a gente verificou, muitos jornalistas foram agredidos, foram ofendidos, porque tiveram que tirar as canoplas dos microfones, naquela caixinha que fica identificando a marca da empresa, ou tirar as etiquetas dos carros disfarçados e tal, porque estavam sendo hostilizados durante as manifestações. O jornalista está lá a trabalho, e eu tenho plena convicção, isso baseado nas conversas que eu tenho com profissionais, enfim, nos relatos que chegam para nós da própria categoria lá no sindicato, de que o jornalista em geral, ele tem consciência dos problemas sociais, ele tem consciência que ele é explorado, que as empresas de comunicação prezam pelo seu interesse particular e não pelo seu interesse público. Isso está latente para a categoria e eu tenho convicção disso. Agora, a gente tem que entender também que o jornalista está inserido num espaço, numa lógica de produção que visa atender interesses particulares, seja dos donos dos meios de comunicação, sejam dos políticos a quem aqueles meios de comunicação favorecem, ou as empresas a quem aqueles meios de comunicação favorecem, né? E essa obediência, entre aspas, ela é o que garante o sustento do cara no final das contas, né, no final do mês, para poder pagar suas contas, para sobreviver daquilo que ele gosta de fazer, que é realmente fazer jornalismo. Quer dizer, uma lógica cruel, inclusive, sob o ponto de vista da produção
né, de conteúdo, de material e do trabalho exercido de fato pelo profissional jornalista? Dá para dizer, Daniel, é uma discussão que a gente sempre faz, o sindicato, as universidades, os pesquisadores, os professores de jornalismo estão sempre fazendo uma discussão em defesa da qualidade do jornalismo, né? E por qualidade a gente tem, por princípio, questões éticas, responsabilidade profissional, quer dizer, uma série de valores da nossa profissão que a gente entende que são importantes de serem consideradas na produção jornalística. Mas dá para dizer que por conta dessa lógica cruel, como você mesmo coloca, eu entendo que a gente acaba sendo, de algum modo, tendo esses nossos valores violentados cotidianamente, né? A gente acaba sendo, se obrigando, no final das contas, a ter que engolir muito sapo, né? Não é à toa que tem vários jornalistas aí que sofrem de problemas de saúde, problemas psicológicos, estresse, então trabalham à base de remédio, porque você viver cotidianamente sabendo que você está sendo antiético e consciente dessa falta de ética na profissão, é muito complicado, né? É muito difícil você conviver com essa contradição, né, entre o que nós entendemos que é o ideal e aquilo que de fato a gente está praticando, mesmo tendo consciência de que o que a gente faz vai de encontro não aos interesses públicos, mas aos interesses particulares. Eu queria, inclusive eu estava já formulando uma pergunta nesse sentido para o professor Valdir, como é que os jornalistas lidam com essa questão, professor, que muitas vezes ao produzirem, né, matérias, por exemplo, verem o seu texto sendo distorcido, né, ou aquela produção sendo adequada, né, a essa visão da empresa, como é que isso pessoalmente impacta esse profissional? É bem complicado. O Guilherme citou um fato que é real. Por exemplo, nós trabalhamos, estamos expostos à rua. Os patrões aqui, eles têm uma visão, aqui em qualquer lugar. Um caso concreto. Houve no Paraná, aí no começo dos anos 90, uma série de invasões de terra. Foi quando se organizou o movimento dos sem terra. A imprensa reagiu de maneira violenta contra os sem terra. Eram editoriais, matérias acusando que aqueles sem terra não eram sem terra, eram desocupados, era gente, maioria bandidos, que se organizavam para invadir a propriedade alheia. E colocava aquilo como uma forma de terror, ameaçando o pequeno produtor que ia perder a terra para aquelas pessoas. E eu fui cobrir a primeira invasão de terra no Paraná, que foi no Sudoeste. Então fui lá, conheci o Roberto Baggio, que era o líder dos Sem Terra, né? Fiz uma boa entrevista com ele, ele mostrou quem que eram os Sem Terra, de onde que eles tinham saído. Alguns foram demitidos por causa de geada, por causa disso. Então eram trabalhadores, não tinha bandido ali. A matéria ficou bem boa. Chegou no jornal, eu entreguei a matéria. Viajei dias, viajamos de um Fusca pelo interior do estado. Entreguei a matéria e fui para casa descansar. Qual não é a minha surpresa ao ler o jornal no dia seguinte? Todo distorcido que eu escrevi. Provado. Encontrado bandido junto com os sem terra. E não tinha nada daquilo. Eles pegaram um cara que fugiu de uma delegacia lá e puseram que ele era sem terra. E daí tinha a foto dele da onde? A foto da polícia, 3x4, o retrato. Mas não tinha nada daquilo. Aí eu pergunto, como que eu vou encarar o Baggio no dia seguinte? E quem que assinou a matéria? Estava lá, meu nome, é Valdir Cruz. Para eu explicar para o Baggio, não fui eu, foi o meu editor, foi o meu chefe que mexeu nisso. Sim. E cria-se um rolo. Numa greve de petroleiros aqui, nenhum dos veículos pôde se identificar aquilo que o Guilherme falou anteriormente. Aí você tira o cubo da Globo, você vai com um carro descaracterizado. Quer dizer, o jornalista ainda tem que se passar por clandestino, de medo do trabalho que ele faz honesto, mas que acaba sendo desvirtuado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daí retomamos logo com falando mais explicitamente desse dia a dia e citando outros exemplos aí do que tem acontecido com os jornalistas. Repercute vai para um breve intervalo, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização
Acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? De mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, falando hoje sobre a situação dos jornalistas do nosso estado. Guilherme, antes de começar a campanha salarial desse ano, o Sindijó realizou uma pesquisa, né, pelo site para que as pessoas apontassem, né, quais eram os principais problemas da categoria. Ao todo foram listados aí 18 pontos, né, que dividiram a opinião das pessoas que participaram, desde o uso de estagiários no lugar de profissionais contratados, os baixos salários, o assédio moral, como você citou, a falta de plano de cargos e salários, né, em alguns locais. E qual é a tua avaliação, né, desse processo de construção da pauta, ter uma pauta ampla como essa? O que isso revela, primeiramente, sobre a condição, né, dos jornalistas, e isso dificulta ou facilita o trabalho do sindicato na hora de negociar? Na verdade, é uma estratégia de participação da categoria, né, que a gente, pelo menos, procura fazer com que a categoria participe também da campanha salarial e de qualquer atividade do sindicato, porque a concepção que nós temos dentro do sindicato de jornalistas é de que sindicato é dos próprios trabalhadores, é feito pelos próprios trabalhadores, né? Então o sindicato não é feito por mim ou pelos diretores que estão lá, mas é feito pela própria categoria, e quanto mais respaldo nós temos da categoria, mais longe o sindicato pode ir, mais longe a categoria pode ir também, pode conquistar, né? O sindicato tem que ser sempre vamos dizer assim, o para-choque ali, né, dessas campanhas. E a consulta que a gente fez tinha essa intenção, de algum modo envolver a categoria nesse debate, nessas discussões. Nós tivemos uma participação até que significativa, né, por meio dessa votação, que precedeu as nossas assembleias que ocorreram no estado inteiro, porque o Sindicato de Jornalistas é um sindicato estadual, mas a gente conseguiu apontar de alguma maneira ali quais são os principais problemas para de algum modo poder pontuar nas mesas de negociação com as empresas, com os sindicatos patronais, quais são os itens primordiais que nós temos que avançar. E aí apareceu a questão do salário, em primeiro lugar, a questão do assédio moral, a questão do acúmulo de função, né, que o jornalista hoje está virando uma profissão que a gente tem que fazer várias atividades ao mesmo tempo. O cara,
produz uma matéria para o jornal, ele tem que gravar em vídeo aquilo, ele tem que publicar, depois ele tem que monitorar aquilo em rede social. Quer dizer, olha a infinidade de funções que o jornalista acumulou nesses últimos anos e que infelizmente não é valorizada, né, da mesma maneira que eu digo financeiramente. Você não recebe a mais para fazer uma série de outros trabalhos que antigamente eram parcializados em vários profissionais, né, para vários profissionais. Então, além dessas questões, a questão do estágio que você citou, a gente tem um processo de estagiarização da nossa profissão, é muito complicado isso, porque as empresas preferem pagar, por exemplo, 5 vezes menos, né, para um estudante fazer o trabalho que deveria ser feito por um profissional. E aí, quando o estudante se forma, depois ele não vai ter espaço também no mercado de trabalho, porque aquele espaço vai ser ocupado por um outro estudante. Então, isso é muito complicado. Bom, enfim, aí tem uma série de outras questões. Agora, isso é uma estratégia nossa de envolvimento da categoria, de participação. Ela serve para fazer com que a gente chegue na mesa de negociação mostrando números que digam, olha, a categoria está reivindicando isso, isso e isso, né? Historicamente, a categoria não tem a tradição de fazer greve, né, ou de fazer grandes manifestações, então a gente tenta buscar alternativas, né, e não consegue fazer por causa dessa lógica toda que pesa sobre o profissional, né, marca ele de algum modo, impede que depois ele consiga outro emprego ou consiga progredir dentro da empresa. Então a gente tem plena convicção de que é aquilo, né, o profissional ele é consciente da situação dele, mas que as condições impedem ele de participar das atividades sindicais e de se manifestar e de se posicionar muitas vezes. A gente sabe, por exemplo, de jornalistas, empresas aqui no Paraná, que vigiam o Facebook do profissional. Sim. É um absurdo isso. Quer dizer, o cara ele não pode dizer que para que time ele torce, ele não pode dizer se ele concorda ou discorda daquele político, quais as posições políticas dele, porque senão ele é punido e corre risco de ser demitido da empresa, por exemplo. Né, Valdir? Isso é verdade. Então, é complicadíssimo. Além disso, enfim, na verdade, a tentativa sempre é de envolver a categoria, né? Na medida do possível, demonstrar essa indignação, demonstrar os problemas e uma saída que a gente precisa construir, sempre isso é uma coisa que eu sempre digo nas nossas assembleias, nas reuniões com profissionais, que o jornalista, a lógica do trabalho jornalístico nos leva a um individualismo, a uma competitividade que não é só com colegas de outras emissoras, mas dentro da própria emissora, a gente meio que se mata dentro dos locais de trabalho e um ferra o outro, é um negócio impressionante, né? Então, isso aí divide a categoria e favorece os patrões, no final das contas, né? Então, a saída, no meu ponto de vista, tem que ser coletiva, né? É nas assembleias, é no sindicato, enfim, são nas atividades conjuntas que a categoria pode fazer, pode realizar. Se nós não nos protegermos, se nós não nos organizarmos, não nos unirmos, né, a dificuldade é maior e, enfim, onde se abre brecha, os patrões, né, vêm com tudo, né? E além dessa, né, por exemplo, foi a questão da pesquisa, quais são as outras estratégias que o sindicato tem adotado? Porque a gente sabe que, de fato, é difícil, né, você mobilizar uma categoria que está pulverizada em milhares de veículos, né, de comunicação. É diferente, por exemplo, do processo de mobilização de um metalúrgico que está concentrado, né, todo mundo na mesma fábrica, no mesmo local de trabalho, outras categorias que têm essa grande acúmulo de profissionais no mesmo local de trabalho. Isso não é a realidade dos jornalistas. Como é que o sindicato tem trabalhado nesse sentido de mobilizar a própria categoria? Essa é uma questão que dá para a gente dizer que é um problema que cresceu nos últimos anos, né? Porque a categoria pulverizou por conta desse enxugamento das redações. O Valdir pode até falar melhor do que eu, né? Viveu esse período todo das grandes redações no estado ainda, mas a gente tem redações cada vez mais enxutas e uma categoria cada vez menos dentro de veículos de comunicação. Então, hoje em dia, a maior parte dos profissionais estão sendo contratados para trabalhar em assessorias de imprensa, né? Então, assessorando políticos, empresas, organizações, entidades, enfim. Isso, na verdade, pulverizou, né? Porque são várias organizações, são várias entidades. Não precisa de um contingente muito grande de jornalistas nesses locais, né? Então, fazer o trabalho sindical ficou mais difícil. Agora, a saída para mim continua sendo essa saída coletiva, porque os problemas, eles são os mesmos.
né? Você vai num jornal, você vai numa assessoria, os problemas se repetem. É a jornada de trabalho que não está sendo cumprida, nossa jornada é de 5 horas diárias, né? Mas infelizmente está sendo flexibilizada, né? Por uma série de iniciativas das próprias empresas, irregulares muitas vezes. O piso que não está sendo pago, um direito lá trabalhista que não está sendo cumprido, o assédio moral, a estagiarização. Quer dizer, esses são problemas comuns que vão aparecer em qualquer local de trabalho. Então, o que nos une, na verdade, são essas dificuldades, no meu ponto de vista, né? E a saída tem que ser, a nossa saída tem que ser coletiva. Professor Valdir, ao acompanhar, né, aí, pelo menos essas últimas 3 décadas, né, do jornalismo, o Guilherme citou aqui, por exemplo, a questão do Facebook, né, do monitoramento e tudo mais. Como é que você avalia essa questão do impacto, né, desse avanço tecnológico que nós tivemos sobre a profissão dos jornalistas? Isso eu comento em sala de aula. A tecnologia, ela transformou a profissão. Nossa profissão sofreu, um meteoro atingiu em cheio a nossa profissão. E ela está nesse processo de busca de um espaço. Por quê? Hoje, qualquer um pode fazer um texto. Antigamente, para você ter uma imagem, era complicadíssimo. Você tinha que ter uma câmera profissional, você tinha que ter um equipamento de edição. Então, só as empresas tinham. Hoje, qualquer um, com um celular, produz alguma coisa e você já vê isso, a precarização nas televisões, principalmente as menores. A quantidade de imagem que eles têm, que não é deles, que eles pegam do público, de outros programas, que eles baixam da internet. Então eu vou lá e posto. Ontem teve um assassinato em Curitiba, não sei se foi a câmera de segurança ou alguém filmou, pôs no Facebook. Hoje já estava nas TVs, aquela imagem. Saiu antes na rede social que nos Saiu antes na rede social, aí ficou o programa, por exemplo, o programa da Rede Massa usando aquela imagem, repete, e daí comenta. Quer dizer, quanto tempo de um trabalho de um jornalista ocupou-se com uma imagem que pegou-se da internet. Então, criou essa coisa, multiplicou. O nosso trabalho hoje, você vai na internet e vai para o Facebook. E o trabalho feito na internet, ele ainda não tem o direito autoral definido. Porque está lá, é de todo mundo, um copia o outro, de repente você já não sabe nem quem que é dono daquilo. E quanta informação que não é informação de credibilidade, e aquilo passa a ter um valor de credibilidade, porque uma empresa de comunicação pegou aquela informação da internet e usou. Então a nossa profissão está passando por essa crise, sem contar o número de postos de trabalho. Antigamente você digitava uma matéria na máquina de escrever, aí tinha que passar por um revisor, por uma correção. Hoje você digita, já não passa mais. Hoje o jornalista já não tem mais o diagramador, você já digita na página mesmo. Uma equipe de TV antigamente tinha um iluminador, tinha o cinegrafista, tinha o auxiliar que carregava a mochila, que carregava as fitas. Hoje é só o cinegrafista. A iluminação já está na própria câmera. Ele liga a iluminação está na própria câmera. Então, de 5 caiu para um só, por exemplo. Muitas televisões já não tem mais nenhum motorista. Quem dirige é o próprio jornalista. Então, há um acúmulo de funções. Sim. Mas o lucro do patrão, se você for ver, aumentou porque as empresas não diminuíram. Aliás, só aumentaram. Então, a RPC virou um conglomerado com várias empresas, tá cada vez crescendo mais. Se você pegar, as empresas cresceram, mas os postos de trabalho é que diminuíram. Guilherme, você citou ainda lá no primeiro bloco, né, a questão da violência, né, contra os profissionais, enfim, o risco ao qual os jornalistas se expõem, né, quando vão para as ruas, quando cobrem manifestações, né, ou atividades desse tipo. E a gente sabe que recentemente isso ganhou, né, também muito espaço na mídia aí, por conta das manifestações, né, por conta da morte também, né, do cinegrafista da Band alguns meses atrás. E como é que isso tem repercutido dentro da categoria, né, essa questão
do trabalho na rua, muitas vezes da falta da condição, né, de equipamentos de segurança ou, né, da forma como as pessoas são, da cobrança, né, do patrão, da empresa, para que o jornalista se exponha de determinada forma. Como é que a categoria tem visto esse cenário hoje? É uma preocupação, né, geral dos jornalistas, e a gente sente isso nos debates dos congressos dos sindicatos, na conversa com a categoria, e não é à toa essa preocupação, porque de fato os relatos têm demonstrado que há uma crescente onda de violência contra jornalistas que parte muitas vezes de alguns setores dos movimentos sociais, infelizmente, mas também dos aparelhos repressores do Estado, aí, da polícia, sobretudo, né? E, claro, também da bandidagem, de modo geral, que enfim, acha que pode ser impune, né, pode sair impune de uma perseguição ou de um assassinato contra jornalista. Então, eu acho que, na verdade, né, isso precisa ser provado, obviamente, precisa ser pesquisado, mas, por exemplo, isso que o Valdir está falando aqui sobre essa explosão do jornalismo, né, como diz o Inácio Ramonet, né, por conta das redes sociais, da internet, que possibilitou que qualquer pessoa pudesse publicar conteúdos, né, para várias pessoas ao mesmo tempo, que era uma coisa que antes estava monopolizada na mão dos grandes meios de comunicação. Isso, de algum modo, no meu ponto de vista, acaba colaborando para a desvalorização da profissão. E o que isso tem a ver com a violência? Acho que tem tudo a ver, porque essa sensação de impunidade ou essa descrença sobre o trabalho do jornalista, ou essa desvalorização do trabalho do jornalista é que acaba levando as pessoas muitas vezes a desvalorizar a própria função, a própria profissão, né, o próprio jornalismo de modo geral, e aí, quer dizer, pode ser tudo, né? Você pode bater no jornalista, você pode xingar, você pode tentar censurar ele, tentar evitar que ele consiga acesso a determinadas informações que vão compor uma matéria, uma reportagem fundamental, importante para uma denúncia importante, por exemplo. Então, eu tenho essa sensação de que nós estamos vivendo uma censura velada, não é mais aquela censura como nós tínhamos na época da ditadura militar, que o governo vinha e decretava, né, que aquela matéria não ia ao ar. É um outro tipo de censura, muito mais, eu diria, muito mais do mercado, né, do mercado de modo geral, ou de quem detém o dinheiro, né, sejam políticos ou empresas, e que é uma forma de violência também, né, sobre a nossa profissão. Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas a outros elementos que a gente podia considerar aqui, o fim da obrigatoriedade do diploma para o exercício de jornalismo, a forma como as empresas têm atuado com relação aos profissionais, demitindo profissionais mais antigos ou profissionais que questionam, né, profissionais mais críticos de dentro da redação, manda embora esses caras para contratar jornalistas que se submetem a condições mais, né, a condições mais rebaixadas, digamos assim, ou jornalistas mais novos que não têm essa experiência, não conhecem essa história toda. Então, essa história da própria profissão. Então, é crescente, é preocupante, né, porque no final das contas o que está em jogo nessa história toda é o interesse público de ter um bom jornalismo sendo praticado. Que a gente tem percebido é uma redução da qualidade do jornalismo por conta dessas ameaças, dessa violência, da ofensa, da tentativa de cerceamento do direito à liberdade da imprensa. Né? Então, são uma série de elementos aí que juntos trazem uma série de prejuízos sociais, do meu ponto de vista. E, Valdir, como é que essa questão do fim, né, da exigência do diploma para o exercício da profissão se refletiu, né, dentro das empresas de comunicação? Ela não teve assim, um reflexo imediato, ele é um reflexo de longo prazo, até porque o fim do diploma é um fim meio nebuloso. Afinal, a gente ficou com o diploma há tantos anos, de repente uma juíza de menor valor, uma juíza de primeiro grau, vai lá e decreta o fim do diploma. E não se consegue mais reverter isso. Por quê? Por que essa juíza, atendendo que interesse, ela tirou uma coisa que veio de antes? E, a partir daí, as empresas começaram a ameaçar. Não precisa mais ser jornalista. Mas só que o jornalista, hoje, ele tem um conhecimento. Você não pode pegar qualquer um e pôr lá. O cara não tem, pode até escrever, mas ele não tem
a visão social que tem um jornalista que demora 4 anos, que lê, que discute, que debate na faculdade, que participa. O jornalista formado, ele, por pior que seja a faculdade, ele tem uma bagagem cultural que o jornalista não formado não tem. Ele tem uma visão de mundo que outra pessoa não tem. Ele pode ser um advogado, mas ele não tem a visão que se tem ao passar por uma faculdade de jornalismo. Porque lá há o contraditório, lá há o debate, lá você convive com os problemas do momento, do país, do mundo. Você tem essa bagagem que é isso que é jornalismo. Então as empresas, num primeiro momento, até usaram, por exemplo, a Folha de São Paulo começou a substituir o jornalista, mas não teve o efeito desejado. Porque o cara era advogado, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer bem? A área dele. Põe um advogado escrever futebol, vai sair alguma coisa? Põe um engenheiro escrever sobre política. Aí você já começa a ver que a visão é pequena, que há uma série de distorções. Então, de um ponto de vista, ele só criou o que para a nossa profissão? Criou uma desvalorização, não precisa mais ter. Mas só que nós temos esse conhecimento que isso não substitui, não basta tirar o diploma. Ninguém tirou o nosso conhecimento, a faculdade continua e continua fazendo muito bem o seu papel. Sim. A gente vai fazer mais um breve intervalo, na volta voltamos no nosso último bloco discutir um pouquinho mais essa relação entre o jornalismo e a política, mais especificamente. Repercute, vai para o intervalo, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o último bloco do Repercute Paraná. Valdir, eu vou aproveitar que você já citou aí alguns exemplos, né, falando da gestão estadual, né, do governo Beto Richa. Eu acho que quando se fala em política e comunicação, né, pelo menos aqui no nosso estado, a população pôde perceber, né, por exemplo, a diferença de tratamento do governo anterior, né, a diferença do tratamento que o Requião dispensava à imprensa e o tratamento que o atual governador Beto Richa o faz. Né, enquanto o Requião
comprou abertamente uma briga, né, com os veículos e com os jornalistas, de não dar entrevista, de não se manifestar e etc., e criando sua própria rede de comunicação, né, através da TV educativa na época. O governo Beto Richa parece que ele foi para o outro lado, né, de tentar ir mostrar uma grande amizade, né, com a imprensa e né, como é que você avalia essas duas posturas e qual o impacto disso para a população? O impacto é muito grande. A população está sentindo hoje na pele essa questão da comunicação com o governo, sentindo na falta das coisas. Falta hoje, se você for num posto de saúde, falta remédio. Se você for ali na Barão do Rio Branco, que é um mini hospital para a população, que sempre funcionou, foi referência, não tem nem água, quanto mais remédio, médico, etc. Mas se você olhar o gasto em publicidade do governo Beto Richa, atingiu 600 milhões de reais neste ano. É muito dinheiro. E não está atrasado, não. Ele está pagando em dia os meios de comunicação, mas não paga em dia pequenos trabalhadores. Se você se inscreveu e ganhou um prêmio da biblioteca pública e ganhou um prêmio lá de 10 mil reais, você não consegue receber, porque o governo não tem dinheiro. Mas agora os milhões para a comunicação estão garantidos. Isso garante o quê? Que se evite a crítica ao governo, que denuncie onde não há governo. Aonde que não há governo? Onde as pessoas mais precisam. É a policial que sumiu das ruas. A gente via um carro da polícia parado em cada praça, nas esquinas. Hoje não tem mais, não tem nem combustível para esse carro sair do quartel. Isso é denunciado muito nas redes sociais, mas você não vê na imprensa. Por quê? Porque a imprensa está recebendo dinheiro do governo. Então essa dificuldade. Com o Requião houve o contrário. O Requião reduziu drasticamente a quantidade de dinheiro para a mídia e investiu na TV pública. Aí ele fazia a escolinha, fazia um monte de programas para divulgar ações do governo. Você pode até ser contra, tá? Mas era um espaço público, ele gastou muito menos em publicidade, mas acabou o governo existindo. Enquanto que o Beto Richa é um governo que existe na TV. Você desliga a TV, não tem governo. Você vai para a rua, não tem policial, não tem remédio, não tem... Isso a gente sente na pele. Como cidadão, eu fico indignado. Espero que as pessoas reflitam sobre isso também. Porque existe um governo para a comunicação, mas não um governo para a sociedade. Guilherme, recentemente, né, o próprio Sindicato dos Jornalistas se envolveu aí, fortemente numa campanha em favor dos trabalhadores da RTVE, né, da rede educativa do Estado, por conta justamente desse desmonte, dessa precarização do trabalho. Como é que foi isso? Como é que está a situação desses trabalhadores hoje? Olha, essa é uma questão que a gente precisa... Eu não sei mais qual é o órgão ou qual a instituição que a gente deve recorrer, porque o que acontece na RTVE, agora é Paraná, daqui a pouco vai ser outro nome, não sei, porque vive mudando de nome, né? Com a televisão pública do Estado do Paraná, que é a televisão tua, minha, do Valdir, de quem está assistindo a gente, porque ela é uma emissora pública, né? Paga com os nossos impostos. É um absurdo o que está acontecendo lá, né? Então, há um tempo atrás o governo aprovou um projeto de lei que criava uma organização social, não lembro exatamente qual era a denominação que foi criada, mas é uma empresa que terceiriza a contratação de jornalistas que vão atuar dentro da RTVE e com a promessa de que eles finalmente formalizariam o contrato dos jornalistas que estão trabalhando lá como cachê. O que é esse cachê? É uma inexistência de contrato. Você vai lá, trabalha, no final do mês você ganha um salário. Sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, é uma coisa absurda. Com essa garantia de que eles seriam contratados. Pois bem, até hoje, né, isso já faz aí pelo menos uns 7, 8 meses, mais ou menos, até agora esses profissionais continuam trabalhando como cachê, né, sem condição de trabalho. Por mais que a gente faça as críticas à terceirização, e eu critico a terceirização do serviço lá dentro, porque a terceirização de algum modo impede a estabilidade de emprego do jornalista, o que permitiria a ele maior liberdade na produção editorial, de modo que ele pudesse falar em nome do povo paranaense, não em nome do interesse de um político, como é o caso do que está acontecendo na emissora.
mas os absurdos são gritantes lá dentro. Mais recentemente a gente teve uma jornalista lá que participou do nosso congresso estadual aqui no Paraná, né? A gente tinha uma tese, inclusive, que fazia críticas ao governo, críticas sobre a gestão da televisão educativa do Paraná, da rede, né? A televisão e a rádio. E 2 semanas depois do congresso, ela foi demitida da emissora, né? E porque estava nessa situação de cachê também. Então acho que isso mostra que tipo de governo nós temos aqui, né? Que é um governo que ele transparece ser um governo democrático, mas que na verdade é um governo autoritário, que demite trabalhador, que precariza condições de trabalho. Se você for na emissora hoje lá, você vai ver que eles estão com uma série de equipamentos novos. Então a emissora, o governo de algum modo investiu na compra de equipamentos. Só que não adianta nada você investir na compra de equipamentos se você não valorizar o profissional que está lá dentro. Então você só vai aumentar a capacidade produtiva, mas você não está discutindo a qualidade dessa produção, né? Qual é o programa dentro da TV educativa hoje que discute a identidade da cultura paranaense, que debate o pluralismo político dentro do nosso Estado, né? Que debate questões relacionadas aos imigrantes do nosso Estado, as questões culturais locais do nosso Estado. A televisão educativa, a rádio, a televisão educativa estão virando espaço infelizmente, né, espaço de veiculação dos interesses particulares do senhor Beto Richa. Sim. E esse, Valdir, é um reflexo que a gente, além da TV, pôde perceber também na própria agência de notícias do Estado, né? Qual é o papel que a agência tem desempenhado hoje, se de fato é uma agência de notícias ou, né, é um grupo de publicidade pessoal do governo. Hoje a agência já não cumpre mais sua função, que a agência era para divulgar ações do governo voltadas para a comunidade. Então, campanhas de vacinação, auxílio à população em caso de inundações, de acidentes climáticos qualquer. Não, hoje virou, como você disse, uma agência publicitária do governador. A gente vê um comportamento autoritário, como o Guilherme falou, agora na questão da greve dos professores. O governo não negociou com os professores há mais de um ano, ele não negocia, ele não recebe, ele deixa para segundos, terceiros escalões negociar. Aí os professores acamparam em frente ao Palácio Iguaçu, fizeram greve. Está toda a mídia lá. Aí o governador recebe. Para que o governador recebe os professores? Para aparecer em foto, para aparecer que ele é um democrata, que ele negocia com os professores. Mas ele foi lá na frente de todo mundo, depois que tirou os jornalistas, que eles foram negociar, e ficou de lero-lero, não negociou coisa nenhuma. Quer dizer, reuniu os professores para quê? Para fazer imagem para a TV e para tirar foto para os jornais e para os sites. Não negocia, então a agência não cumpre. Eles usaram o professor para fazer uma propaganda. Aí os professores também se sentiram enganados com aquilo e decidiram que a negociação se daria de outra maneira, sem fotos, sem isso. Aí parece que mudou um pouco a coisa. Mas senão é publicidade pura. Basta entrar lá no AEM Notícia, o governador faz isso, o governador aqui. Tudo tem governador. Parece que ele não tem equipe mais. Então, se é o secretário que vai vacinar, o governador inaugura amanhã a vacinação de saúde. Então, é tudo governador. Sim. Guilherme, a gente ainda tem alguns minutos no programa. Você citou agora, né, o Congresso, o 7º Congresso dos Jornalistas do Paraná, que aconteceu no mês passado. Eu queria que você rapidamente fizesse para a gente um balanço, né, de como é que foi o Congresso, qual foi o saldo que a categoria tirou também desse espaço. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou presidente do sindicato, né? Mas no meu ponto de vista, e pelo menos daquilo que eu conversei com quem participou, enfim, foi um debate de altíssima qualidade, o que a gente viu lá, né? Então a gente discutiu não só as questões salariais, né, mas discutimos lá formação profissional. Essas questões todas que nós estamos trazendo aqui foram discutidas no Congresso também, em algum sentido. A formação profissional, a defesa da mídia pública, né, das emissoras públicas, pensando, por exemplo, a própria CWB-TV como uma emissora pública, né, de caráter público, as rádios e televisões das universidades públicas como emissoras públicas, meios de comunicação público, e a RTVE, a Rádio e Televisão Educativa do Paraná, como emissora pública, um espaço fundamental no qual o governo deveria investir, né, e garantir a autonomia de produção editorial, né, jornalística nesses espaços.
foi uma das questões que a gente abordou lá, as condições de trabalho, obviamente, dos jornalistas em geral, né, a questão da multitarefa, os baixos salários, a questão do assédio moral, da flexibilização da nossa jornada, uma série de questões que foram abordadas ali, e a questão do sindicalismo, né, pensar o jornalismo, pensar o sindicalismo promovido por jornalistas. Né? Então nós não temos essa tradição que tem os metalúrgicos, que tem os bancários, que tem os professores, que tem outras categorias que estão mais bem organizadas. Mas a gente, na medida do possível, tem essa referência, né, sobre como que se conquista, sobre essas experiências que são tomadas cotidianamente e tentamos avançar. E o Congresso foi um excelente espaço para isso. Legal. Professor Valdir, para a gente fechar o programa, aí com esses 2 minutos que nos restam, qual é a sua impressão hoje sobre o processo de democratização da comunicação, né, que vem se travando, né, no nosso país aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos? Houve um avanço. A partir do momento que o presidente Lula assumiu, houve um avanço porque foi o outro lado que ganhou, o lado dos trabalhadores, o lado que era uma oposição e que era marginalizada durante a ditadura militar e durante os primeiros períodos de abertura. Com isso, passou-se a ver que o trabalhador não é aquele bandido, que o trabalhador não sai por aí quebrando, que o trabalhador na rua ele está reivindicando direitos, ele não está fazendo baderna. Isso criou uma possibilidade boa. A comunicação avançou muito pouco, é verdade, precisa avançar muito. O cidadão tem que pensar assim, a comunicação é algo essencial para ele. Porque é pela comunicação que ele compra um carro, pela comunicação que ele compra uma casa, ele vai decidir o bairro, o local, pela comunicação que ele vai votar. E votar é o gesto mais importante que nós, cidadão, temos, porque é aquele que vai gastar o nosso dinheiro, que vai eleger, que vai fazer o futuro para os nossos filhos. Por isso que tem essa guerra. Não democratizar a comunicação significa, por extensão, não democratizar de fato o país. Mas ele avançou, pouco, mas avançou. Tem que avançar ainda mais. O cidadão na rua tem que fazer sua parte. Não é sair defendendo o jornalista. O jornalista é um dos elementos da democratização da comunicação. A gente precisa reconhecer a faculdade de jornalismo como extensão da democratização da sociedade. O sindicato dos jornalistas precisa ganhar mais força perante a sociedade. Uma TV como a TV comunitária precisa ter o reconhecimento, aumentar a audiência, ter o seu canal aberto, público. Então está na hora do governo também se mexer e fazer essa concessão, abrir mais essa comunicação. Sim. Bom, eu queria agradecer, né, em nome do nosso programa e também da CUT, a presença do professor Valdir, a presença do Guilherme aqui conosco, e dizer que nosso programa também está sempre de portas abertas aí para a pauta e para as manifestações dos jornalistas do nosso estado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Valdir. O programa Repercute vai ficando por aqui. Obrigado para você que nos acompanhou. Mande seus e-mails, suas dúvidas, sugestões para a gente e até o próximo programa.